Boa tarde, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Tem que estar tudo bem, né? Tia Paula, acredito que vocês estão umas gracinhas, que vocês estão fazendo as atividades propostas, né, pela tia Paula. Mas antes de tudo, né, vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia de vida. Cada um agradeça do seu jeitinho, tudo bem? Então vamos lá. A última atividade que tivemos de língua portuguesa foi o conto O Príncipe Desencantado, onde a tia Paula leu para vocês acompanharam comigo, né? Então agora vamos resolver as nossas questões aqui. Analise a reflexão do texto. Explique o título do texto. O título do texto está bem destacado. Está lá, ó. Lembra que a tia Paula falou, ele está até está em negrito. Vejam bem, ó. Está em negrito aqui, né? Então ele já está de uma forma destacada. O príncipe desencantado. O que ele quer dizer para você? Bom, o príncipe desencantado, para mim, quer dizer que ele perdeu a ilusão, né? Com alguém. Ele perdeu a ilusão com alguém. Ou seja, o príncipe se desiludiu com aquela princesa. Eu posso colocar deste formato. Mas quem colocou desse mesmo sentido, não tem problema, tudo bem? Muito bem, depois vem a outra atividade, né, o número 2. Deixa eu te dar uma arrumadinha aqui, que às vezes, né, fica meio desfocado, a gente tem que ficar arrumando, né? Bom, número 2. Porque, ao acordar, a princesa disse que teria que se casar rapidamente com o príncipe. Porque o príncipe beijou ela, e naquela época, quando se beijava uma princesa, tinha que casar com ela. Então, ela tinha medo de ficar solteira. Então, eu posso colocar assim, ó. Porque o príncipe a beijou e por causa disso não ficaria bem ela continuar solteira, porque o príncipe beijou ela. Então, por isso que ela deveria casar com ele. Logo vem a número 3. Além das muitas amas, né? Além de muitas amas, quais foram as outras exigências da princesa? Ah, que a princesa era bem exigente, né? Ela queria roupas novas, carruagem de marfim, sapatos de cristal, joias e reforma num castelo, né? Ela queria fazer tudo isso, né? Então, ela era bem exigente. É só procurar no texto que tem essa resposta lá. O número 4 era para você comentar o final. Parece que a notícia se espalhou e os príncipes passam correndo pela frente do castelo, onde ela dorme, assobiando e olhando para o outro lado. Por que acontece isso? Bom, os outros príncipes ficaram com medo com aquele ocorrido que aconteceu com aquele príncipe. Então, o que eles faziam? Eles tinham muito medo de acordar a princesa, né? Aquela princesa exigente. Então, eles disfarçavam, passavam o Vesuviano assim para seguir a viagem. Isso é um dos motivos, né? Tá bom? Que é para vocês explicarem o final do texto. Depois vem aqui número 5, explique o significado das palavras em destaque. Era procurar no dicionário, né? Procurar no dicionário que vocês têm em casa, no dicionário da internet, no Google, e vocês vão conseguir achar o significado de cada um. Encantado, que a Tia Paula encontrou, quem sofreu encantamento, um feitiço ou enfeitiçada. Depois a letrinha B era a palavra caro. Cuidado, tem que ver, tem que estar de acordo com o contexto. Ora, meu caro, tá falando de alguém. Você não espera que eu vá gastar as minhas unhas varrendo. Então ela se referiu a quem? Ao querido, estimado, para alguém. Depois na letrinha C, a palavra semi-preciosa. São pedras, né? Cujo valor é bem menor do que o de uma pedra preciosa mesmo. Ela é semi-preciosa, ela tem um valor menor. Depois a letrinha D seria a palavra esfarrapada. Eu encontrei que esfarrapada quer dizer que não tem sentido, ou seja, não tem coerência. Ah, não venha com essa história esfarrapada para mim hoje, não. Isso quer dizer que é uma coisa sem sentido, que não tem coerência. Depois, a número 6, era para o terceiro ler esse trecho aqui da leiturinha. E logo vem em seguida a perguntinha. O que você percebeu nessa leitura? Bom, a tia Paula percebeu que a palavra princesa aparece muitas vezes. Ela fica muito repetitiva. A princesa fez aqui, então a princesa. Então tem uma outra forma na língua portuguesa de não ficar repetindo o tempo todo essas palavras, que podem ser substituídas por pronomes, tanto ela quanto ele. Nesse caso aqui da letrinha B, o que acontece? O que podemos fazer para corrigir essa repetição desnecessária? Foi o que a tia Paula falou agora.
Substituir a palavra princesa, que é no caso, por outra que remete. Podemos repetir a palavra princesa por ela, né? Tudo bem? É só fazer essas correções aí. E vocês não fizeram a correção na letrinha aí, justificando aí o porquê que a palavra se repete muitas vezes? Então, vocês vão pegar e vão fazer essa correção aqui. Somente na hora que chegar a palavra princesa que eu tenho que colocar ela. Que no caso fica assim, ó. Tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido lá e a beijado. Então, teve uma ideia, esperou ficar distraída, se jogou sobre ela e deu outro beijo bem forte. Depois dessa palavra bem forte, vem de novamente a princesa. Eu não preciso colocar a palavra princesa, coloca ela. Ela caiu, né, imediatamente em um sono profundo e dizem que até hoje está lá adormecida. Parece que a notícia se espalhou e os príncipes passam correndo pela frente do castelo, onde a princesa dorme, assoviando, olhando para o outro lado. Então, era só trocar na palavrinha princesa pelo pronome ela. Tudo bem? Em seguida, já vem uma parte de teorizando, que a tia Paula explicou lá atrás sobre o som do R e do SS. Aí vem essas palavras para mim assim, ó, desencantado, assim, sapatinhos, reformas, caro e varrendo. O que você notou quando o som é produzido nessas palavrinhas, letras em destaques aí? Vejam bem, olha, terceiro ano, são essas letras em destaque. O que é em destaque? Quando elas vêm em vermelha ou pretinha mais destacada, ó. Tem umas palavrinhas aqui, tá? Então, o que vocês perceberam? Bom, o que você percebeu? Em algumas palavras, terceiro ano, o som do S possui um som fraco, né? E em outras palavrinhas, o som do R é forte. Então, as consoantes apresentam mais forte, ou no começo, no meio, no fim, ou um som fraco. Essa é a justificativa. Então, vamos lá. Algumas palavras com S possuem o som fraco e outras palavras com R possuem o som forte. E isso vocês podem escrever da forma que vocês compreenderam, tá? Muito bem. Seguiram essas regras ortográficas aqui, tá com dúvida? É só ler novamente essas explicações aqui, tudo bem? Depois disso, a tia Paula pediu para que vocês fizessem o quê? Né? Procurassem o nome dessas figuras, né? E colocar aqui no caça-palavra, ok? E vamos virar a página para a página 39. Muito bem. A página 39, a página 40. Agora preencha corretamente o quadro com aquelas palavras que você achou no caça-palavra. Você achou no início R com S no início, R ou S no meio, ou R e R com SS. A minha ficou assim. Vamos acompanhar com a tia. Ó. Rato, sabonete, relógio, sapato, rainha e sino. O R ou S no meio ficou bandeira, asa, pirulito, tesoura, coroa e vaso. R ou SS, eu achei ferradura, vassoura, carroça, pêssego, garrafa e travesseiro. Tudo bem? Fizeram a correção junto com a tia Paula. Quem errou é só fazer o quê? Fazer a correção necessária, porque errando que se aprende. Muito bem, muito bem. Já que fizemos essa correção agora de língua portuguesa, vamos fazer o favor com a tia Paula, né? Peguem um lápis e façam aqui a data de hoje. 7/4/2020. Tudo bem? Então vamos lá. Como vimos anteriormente, terceiro ano, o conto modernizado é uma releitura do conto clássico de forma a inserir nessa narrativa impressões do mundo de hoje, nos temas atuais, misturando a realidade com o mundo da fantasia. De acordo com as características desse gênero textual, contos, né? Crie você um conto moderno, baseando-se na imagem abaixo. Não se esqueça de que o conto é uma narração. Portanto, você deve usar a estrutura do texto narrativo. Olha, terceiro ano, o texto narrativo é quando alguém conta algo. Alguém está contando, narrando alguma situação, uma história, um fato. Então, o quê? Ou seja, é um conto narrativo. Há também, quando há o personagem, o narrador e o personagem, que ao mesmo tempo, no mesmo contexto, ele é o personagem. Porém, aqui está pedindo o quê? Que vocês têm que fazer uma narração. Aquela famosa frase, era uma vez uma princesa e o sapo. Vocês podem iniciar, porque a imagem que ele pede para que eu estude é o que? A princesa e o sapo.
Muito bem. Vão pegar o caderno de língua portuguesa, fazer o cabeçalho, fazer esse lindo desenho aí da princesa e o sapo do jeitinho que vocês sabem fazer e vocês vão criar um conto para mim. O conto vai usar aquele conto dos clássicos, né? Que ganharam aquelas adaptações mais modernas, né? No cinema, o tal do Era Uma Vez. Combinado? Pode ter em torno de 10 a 15 linhas. Pode até ter 20, depende da imaginação de vocês. Uma tarefa de língua portuguesa no caderno de português da página o quê? Da página 40. Fazer um conto, um texto narrativo com o tema A Princesa e o Sapo. Em seguida, vem uma explicação dos contos aqui, de todas as modificações que teve. No caso da Alice no País das Maravilhas, hoje em dia é contado de outra forma, ficou assim. É a história da jovem sonhadora Alice contada de uma forma que você nunca viu antes. Eu conheço a antiga, né? Mas tem a nova também, que foi a nova versão que foi feita. O Tim Burton recria a história da menina que, após 10 anos desde que esteve no País das Maravilhas, volta sem se lembrar de nada. Você verá o personagem como o chapeleiro maluco e o coelho branco de um jeito muito diferente. Procurem lá, crianças, na internet, vão assistir essa nova versão da Alice no País das Maravilhas. Também teve o Espelho, Espelho Meu. Foi uma adaptação fofa a Branca de Neve e os Sete Anões, em que o reino precisa que a Branca de Neve se salve das maldades da madrasta. Espelho, Espelho Meu. Procura lá, vamos assistir. Ai, gente, Malévola, eu amei esses 2 filmes. Eu assisti o primeiro e fiquei encantada. Agora teve o 2, né, que é a Malévola do Mal. Na verdade, tem o momento que ela tem a maldade dela, mas ela tem uma coisa diferente. Ela tem um amor pela Aurora. Por isso que eu gostei. É um conto bem diferente. Malévola. Então, essa nova versão do conto A Bela Adormecida, né, no caso, concentra-se na história da vilã Malévola, contando os fatos de sua vida que fizeram dela uma mulher amargurada e vingativa, capaz de amaldiçoar a jovem Aurora. Por quê? Vai ver o filme que vocês vão entender. E depois tem um outro, Deu a Louca na Chapeuzinho. Uma versão muito louca da tradicional história da Chapeuzinho Vermelho. A tranquilidade da vida na floresta é alterada quando o livro de receita é roubado. O suspeito do crime são o Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, o lenhador e a vovó. Mas cada um deles conta uma história diferente sobre o ocorrido. Cabe então ao inspetor Nick Pirueta investigar o caso e descobrir a verdade. Olha que bacana, crianças. Então vamos lá, assista o trailer dos filmes aí, Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho no Senac. Nós temos aqui, ó, tem um site logo aqui abaixo para vocês procurarem os trailers, ó. Mas quem não quiser ver só o trailer, vai procurar ver os filmes que tem aí, ó. Né? Nós temos tantos aplicativos, né, que hoje passam esses filmes, né, como a Netflix, né, tem vários programas aí dessas TV por assinatura e vocês vão poder ver esses filmes, tudo bem? Muito bem. Aí, como já vimos, as palavras são formadas por sílabas. Não existe palavrinhas formadas só por vogal, tem que haver as consoantes. E as sílabas estruturadas na organização entre as vogais e as consoantes. Na nossa língua portuguesa, normalmente as sílabas se formam assim. Consoante com uma vogal, porque a vogal é 5, ó. A, E, I, O, U. São 5 vogais no alfabeto. Se eu tirar as 5 vogais, tudo que sobra para mim é as consoantes. Tudo bem? C de consoante e V de vogal. Pode ser vogal com consoante, vogal mais vogal, consoante com vogal com consoante, consoante com vogal, ou consoante com vogal. Então, vocês podem ver, né, e podem dar mais uma estudadinha aí, tá? Nessas dicas aqui. Vamos para a página 43 ao lado. Já tem um exercício resolvido aqui, ó. Separe a sílaba das palavras a seguir, destacando de azul uma sílaba com consoante e vogal. Lembrando que a consoante são as letras, tira do alfabeto as vogais, o que sobrou é consoante, que deve, e as de verde tem que ser a consoante com vogal, consoante, vogal e consoante. De amarelo, uma vogal com vogal, e de vermelho, uma consoante com vogal e vogal. O exercício já está feito, mas vocês podem conferir, tudo bem? E em seguida vem o exercício aqui, ó, de fixação. O que podemos concluir sobre a formação das sílabas e o que todas elas têm em comum?
Vocês podem ler nessa parte que a tia Paula explicou para vocês anteriormente, porém também tem as explicações aqui que vão te ajudar a responder. Depois você vai voltar no texto e vai retirar palavrinhas que tenham sílabas formado dessa forma aqui. Consoante e vogal. Deixa a tia Paula focar, baleia, ó, B é uma consoante, o A é vogal. E assim vocês vão procurando no texto, tudo bem? Virem para a página, não, vamos parar aqui, não vamos misturar os nossos estudos, tia. Nós terminamos agora os contos, que na próxima aula nós vamos entrar, sabe no quê? Nas fábulas, a cigarra e a formiga. Já vou adiantar para vocês que eu adoro fábula. Porque a fábula são os animais que falam como pessoas. Eu adoro. E sempre tem uma moral. Sempre tem um ensinamento. Por isso que é bom estudar. Então, vocês guardaram aí? Vocês têm uma tarefinha de casa. Da página 43, marquem aí. E da página 40, que é formar um conto, usar a imaginação e registrar. O registro tem que estar registrado no caderno de língua portuguesa. Uma letra bonita e legível. Tudo bem? Então, na próxima aula, a tia vai fazer essas correções com vocês e vamos seguir a nossa rotina. Beijo! Até daqui a pouco, hein?